Nossa aula hoje falaremos sobre os povos indígenas no Brasil. Antes da chegada dos portugueses europeus aqui no nosso território, que é o território dos indígenas, já existia aqui esse povo diferente, os nossos índios, nosso povo aqui no Brasil, com seus modos de viver, de relacionar com a natureza. Acredita-se que no século XVI já houvesse aqui cerca de 2 a 4 milhões de indígenas nas terras brasileiras. Como sabemos disso? Através de documentos históricos deixados para que a gente pudesse entender mais um pouco do nosso povo. Por meio de estudos, vestígios deixados pelos primeiros habitantes no Brasil, também podemos descobrir como eles viveram. As pesquisas mostram que cada povo, em muitos aspectos, eram diferentes demais. Alguns utilizavam agricultura, outros eram nômades, caçadores e coletores. Havia grupos estabelecidos no litoral, outros no interior, alguns em campos abertos e planos, outros em regiões mais montanhosas. Cada grupo se adaptava a seu modo de vida e ao lugar que escolhia. Alguns povos falantes de língua e da família G se fixaram no sul do Brasil, em regiões situadas entre o Planalto e as florestas de Araucária. Esses povos eram construtores de casas subterrâneas. Eles criaram uma cultura única para construir suas casas. Primeiro, eles cavavam o solo em forma circular, com uma abertura que variava entre 2 a 2,20 m. Muitas vezes com a bancada para pessoas se sentarem, realizarem ali suas atividades. Pouco se sabe sobre o teto dessas habitações, pois a madeira usada foi desgastada pelo tempo nas escavações, porém os arqueólogos encontraram os buracos e pedras que sustentavam os postes desse telhado, o que levava a crer que eram feitos em troncos de pinheiros da região. Alguns sítios arqueológicos evidenciaram a existência das aldeias com cerca de 40 casas desse tipo. Pois é, esses grupos viviam de caça de animais, apanhavam raízes, colhiam fruto, especialmente o pinhão, o alimento abundante da região daquele momento. No interior da casa faziam fogueiras, artefatos de pedra, de cerâmica, e às vezes a casca do pinhão era queimado. Suas cerâmicas eram bem decoradas, tinham formas variadas e era utilizada para cozinhar alimentos armazenados e armazenar também água e farinha do pinhão. Os descendentes dos povos Gês foram denominados caigangues. Isso no século XIX. Durante o processo de colonização, os portugueses começaram a tomar posse das terras deles. E em 1768 a 1774, os indígenas resistiram a essa ocupação, levando os exploradores a recuar. Mas, mais tarde, ao longo do século XIX, foram realizadas novas tentativas do governo brasileiro para ocupar essas terras. Dessa vez, usaram tropas armadas, construiu estrada, fazendo pasto, vilarejo, em torno de toda a rota dos tropeiros que transportavam gados, mulas. Muitos caigangues aliaram-se aos fazendeiros e às tropas militares, enquanto outros resistiram e lutaram contra as guerras e a ocupação. Na maioria das vezes perdiam suas terras, migravam para outros locais e passaram a vender suas produções por esforço do seu trabalho. O processo de ocupação das terras indígenas e a pressão sobre os povos nativos continuaram no início do século XX por todo o Brasil.
Na época, o modo de ver dos povos indígenas era tido como atraso e não civilizado. Então, houve uma criação do CPI em 1910. Foi iniciada do governo visando a proteção e integração dos índios na fundação de colônias agrícolas que utilizariam como mão de obra. O objetivo era ajudá-los a se tornarem trabalhadores rurais ou urbanos. E em 1967, visto que os serviços prestados da CPI eram precários e não recebiam recursos do governo, os casos de fome aumentaram, assim como as doenças, havendo até mesmo a escravização das populações indígenas. Isso levou à investigação criminal dos responsáveis, à extinção do órgão, que no mesmo ano foi substituído pela FUNAI, que é Fundação Nacional do Índio. Então, primeiro foi a CPI, que era Serviço de Proteção do Índio, e depois foi substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Atualmente, os descendentes dos índios G ocupam cerca de 30 terras indígenas demarcadas pelo governo federal. São terras reduzidas e comparadas aos seus territórios originais. Como vocês estão vendo aí, essa sigla, essa marca são de produtores indígenas, os quiriquiris e caiuguês, que foram os primeiros a utilizar seus produtos com o selo indígena do Brasil. Hoje, essa permissão para usar o selo indígena no Brasil é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrícola e do Ministério da Justiça. O selo comprova que o produto foi cultivado ou coletado por um agricultor indígena em uma terra delimitada e formada por nomes de produtores, terras indígenas. O objetivo é identificar e valorizar a origem dos produtos da agricultura familiar indígena.